O Zé Ricardo deve chegar hoje ao Vasco para dar continuidade ao trabalho que vem fazendo à distância com o Carlos Brasil para a montagem do elenco, ou para a lenta montagem do elenco para 2022. Eu falo lenta porque a gente precisa de pelo menos 15 contratações e até agora o Vasco anunciou 4 contratações. Dessas 4 são o Luiz Cangá, zagueiro, o Yuri Lara, volante, o Edmar, que é lateral esquerdo, e o Thiago Rodrigues para o gol, que veio do CSA. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser perigoso aí para o Vasco 2022, já que o Vasco mudou o perfil de contratação, não é mais o voa passarudo contratando jogadores encostados, voltando de cirurgia, parece que estão buscando jogadores que vêm atuando e atuando num viés de alta nos campeonatos que disputaram, principalmente da Série B. Mas o grande problema é a média de idade. Vamos falar de média de idade, porque essa semana o Vasco pode apresentar jogadores como o Diego Souza, o Anderson Conceição, tem vários outros jogadores sendo especulados para ser apresentado essa semana, e é sobre eles que a gente vai falar, e a média de idade do Vasco da Gama, que vai ficar muito alta para uma competição tão física quanto a Série B. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal e numa semana de Natal contando com o seu joinha, o seu like, que é ele que é fundamental para o canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vamos com notícia do Vasco da Gama. Essa semana deve ser movimentada no clube, né? A começar com o Ricardo Graça, que foi confirmado a venda do jogador, vai jogar no Japão. O curioso é que dos 8 milhões, ou dos cerca de 8 milhões que o Vasco tem para receber dessa negociação, 25% do passe é do próprio. Então, uma parte dessa grana aí, uns 2 milhões, vai para o Ricardo Graça, fora a comissão do empresário, mais 10%, já vai para 35%. Lembrar que o empresário dele não é o Carlos Leite, é o filho do Ricardo Gomes. Então, e ainda o Vasco vai aproveitar dessa grana para acertar o que deve, uma grana que deve para o Ricardo Graça. Deve sobrar alguma coisinha aí, então confirmado Ricardo Graça de saída do Vasco. Outra notícia importante é que o empresário do José Ricaldi, eu interrompendo aqui o vídeo para falar que não é José Ricaldi, é Jorge Ricaldi, lá o atacante paraguaio. Segue o vídeo aí. Tá todo mundo querendo no Vasco, atacante paraguaio de destaque em 2021, o melhor atacante no Paraguai em 2021. O empresário diz que tentará um acordo para o atacante ser liberado do Olímpia, né? E aí fica livre para negociar com o Vasco. Ele gostou da proposta oferecida pelo Vasco. O Olímpia do Paraguai passa por um momento de dificuldade financeira muito grande, vai chamar os jogadores para uma redução salarial, e isso pode ser aí um dos motivos para ele estar querendo vir para o Brasil. Então essas duas notícias. Agora eu quero falar sobre média de idade. A gente fala aí de uma Série B que normalmente não costuma ser técnica, e quem viu ela em 2021 viu que não foi essa Série B toda, falando tecnicamente, mas fisicamente. O Vasco foi engolido pelos times da Série B, que corriam muito mais. Você imagina, todos os times que enfrentam o Vasco vêm com muito mais disposição, vêm com muito mais vontade, e assim vai ser em 2022. Mas está me espantando ou me deixando preocupado as contratações, não assim os nomes, mas a idade dos jogadores, né? Como eu falei, a gente teve 4 contratações e podem chegar mais outras contratações essa semana. De certeza parece que o Diego Souza com um contrato de 2 anos, o Anderson Conceição do Cuiabá pode estar chegando também, né, para poder ser o nosso zagueiro, ou o novo zagueiro do Vasco, junto com o Luiz Cangá. E aí tem outros jogadores que estão sendo discutidos se vem ou não. Um é o Regis do Guarani, o outro é o Yuri Castilho do CSA, e o Caio Dantas, que pertence ao Água Santa, mas jogou pelo Náutico nessa temporada. Aí fica a pergunta: a média de idade desses jogadores pode interferir na nossa Série B em 2022? Eu acho que pode. Eu vou trazer para você a idade dos jogadores
principalmente algumas que eu coloquei que vão estar com essa idade quando estiver rolando a Série B. O Daniel Amorim, se renovar com o Vasco, tem 32 anos o jogador. Em 2022 vai fazer 33. O Léo Matos tem 35 e vai para 36 quando estiver rolando aí. Ele, se eu não me engano, faz em abril. Então o Léo Matos terá 36 anos quando estiver rolando a Série B. O Nenê, que tem 40 anos, faz em julho 41 anos. Então a gente vai ter mais um jogador com uma idade avançada. Apesar de que o Nenê está se cuidando, correndo, muita gente vendo vídeo deles aí, dele se preparando em pleno domingo, inclusive botei um vídeo aqui ontem no canal. O Thiago Rodrigues, goleiro, 33 anos, acho que o goleiro não interfere tanto, mas tem 33 anos. O Edmar, lateral esquerdo, que veio do Bragantino, tem 35 anos e vai estar com 36 no Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente vai ter dois laterais aí com 36 anos, tanto o Léo Matos quanto o Edmar. O Diego Souza, 36, vai ter 37, que faz em junho, se eu não me engano. Então o Diego Souza terá 37 anos. O Anderson Conceição, o zagueiro que vem do Cuiabá, 32 anos. Aí fecham aí os trintões ou quase 40 que vão disputar uma Série B pelo Vasco da Gama. Olha o perigo que a gente vai correr com um time com uma média de idade avançada. Os jogadores que eu falei que são especulados aí, o Yuri tem 29, não, o Yuri não, o Regis tem 29, o Yuri Castilho tem 26 e o Caio Dantas tem 28. Eu fui buscar a média de idade dos times que subiram para a primeira divisão e estiveram da seguinte maneira. O Botafogo teve 32 jogadores no plantel, né, para 2021, e a média de idade do Botafogo era de 26,8 anos. Então, essa é a média de idade do time do Botafogo. Do Curitiba, são 27 jogadores no plantel, média de idade 27,8. O Goiás, 25 jogadores, a média de idade 26,3. O Avaí é o que teve a média de idade maior e o plantel maior também, 32 jogadores, a média de idade 27,9. E o Vasco, que não subiu, 35 jogadores com a média de idade de 26 anos. Então, com esses jogadores, como eu falei aí, jogadores com 41, com 36, com 37, 35, 33... Essa média de idade ela vai ser elevada para uma Série B, e isso faz diferença. Não adianta a gente falar, mas o Diego Souza joga muita bola, eu quero muito o Diego Souza no Vasco, sempre pedir, acho que um bom jogador, mas Diego Souza para jogar com o Nenê é muito complicado, viu? A gente vai ter um time lento na recomposição, um time que não vai ter muita pegada. O Nenê já não é um jogador de retenção, de marcação, de voltar, ele é um jogador de criação, de jogar do meio para frente. O Diego Souza é outro que é sem compromisso também. Eu vi uma reportagem, se não me engano, Atenção Vascaíno, um jornalista lá do Sul dizendo que o Diego Souza está acima do peso. É um jogador, se a bola chegar, ele faz, mas não conte com ele para marcar. A movimentação é muito lenta. Olha só, a gente pode ter laterais pesados, com 36 anos de idade, a gente pode ter um meia com 41 e um atacante, ou um meia atacante com 37 anos, fora os outros aí que eu falei, de 35, 33 e assim vai, o Vasco sendo montado para a Série B de 2022. Na sua opinião, você acha que isso influencia? Ah, mas aí coloca a base para correr pelos coroa. A base, os moleques entram voando. Quem é os moleques? O Juninho, o MT? O Juninho e o MT vão correr por esses jogadores? Ah, você não tá de sacanagem. Eu ouvi isso ontem na live do Léo e não adianta, cara. A base não vai correr por eles. Acho que os jogadores da base hoje são mais mortos que os jogadores profissionais. E tem aí o Diego Souza, enquanto tá tirando foto, treinando, correndo, malhando, os moleques da base estão tirando foto em praia, curtindo, frevo. E assim a gente vê o Vasco sendo organizado para 2022 com o Carlos Brasil e o Zé Ricardo. E salve-se quem puder. Deixa sua mensagem, o seu comentário. Você achou que são boas as contratações? O time vai ficar muito velho? É um risco para a Série B? Deixa sua curtida também. Uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.